abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 18. Nós gostaríamos de falar nessa manhã sobre esse tema, quando o problema é uma bênção. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 18. Vamos ficar de pé mais uma vez para a leitura da palavra de Deus. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pai querido, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fala aos nossos corações nesses momentos que estaremos meditando na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Quando o problema é uma bênção, digam comigo: quando o problema é uma bênção. Todos nós sabemos o que é problema, não é verdade? Eu creio que ninguém aqui pode dizer que não sabe o que é ter um problema. Nós temos 3 tipos de problemas. Nós temos o problema físico, nós temos o problema espiritual, nós temos o problema econômico. E nenhuma pessoa que já passou dos 16 anos pode dizer que nunca teve um desses problemas em condições normais. No entanto, nós vamos ver que ninguém vê o problema como uma coisa normal. Mas a grande realidade é que problema é algo inevitável, não é verdade? Hoje nós vamos ver, no entanto, o problema de uma forma positiva. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar que, apesar que problemas estão ao nosso redor, problemas são parte da nossa vida, problemas é algo que nós não gostamos de ter, eles são inevitáveis na nossa vida. E nós sabemos muito bem também que a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Nós nunca sabemos quando nós vamos estar em problemas, nós nunca sabemos quando nós vamos enfrentar problemas. Nós sabemos que eles vêm a nós todos os dias, mas nós não podemos determinar a hora, nós não podemos determinar o momento. Nós precisamos, no entanto, nos lembrar que quando nós subimos uma montanha, sempre nós vamos deixar um vale para trás. O problema, no entanto, está na nossa agenda. Uns dias estão marcados por sucesso, por sol, por coisas boas. Outros dias por chuvas, trovoadas, outros dias por tempestades. Vamos nos lembrar, no entanto, que os problemas nos mostram muitas vezes o nosso caráter, a nossa forma de vida, ajuda a nos formar, a formar a quem nós somos. E como nós olhamos os problemas dessa forma, nós vamos ver que problema pode ser frutífero para nós. Como assim, pastor? Como que problema pode ser algo frutífero? Porque os problemas vão nos ajudar a prosperar. Os problemas vão nos ajudar a ser mais sábios. Ninguém que passa por um grande problema, quando o enfrenta novamente, não vai saber como lidar com ele.
Ninguém que já passou por um problema não vai ter dificuldade para ajudar outras pessoas a passar por aquele problema que ele já passou. E muitas vezes os problemas vão nos levar a um patamar, vão nos levar a um lugar que nós jamais chegaríamos se nós não passássemos por eles. O problema é inevitável e você talvez não queira passar por eles. Nós não gostamos de passar por eles. Mas deixa eu dizer algo a vocês. Uma fé que não é testada não é uma fé que nós podemos confiar nela. Se nós não testamos a nossa fé, nós jamais vamos poder confiar na fé que nós temos. Eu não sei quantos de vocês conhecem o programa pela qual passam os soldados de uma força especial. Aquele grupo do exército que é conhecido como força especial, onde quando existem os problemas maiores, eles se apresentam para lidar com eles. Mas aqueles que conhecem sabem muito bem que um soldado, para ser parte da força especial, uma pessoa para ser parte da força especial, ela tem que passar por um programa de grande estresse, de grandes testes. Ela vai passar por um programa de grande resistência. Aqui nos Estados Unidos, vez por outra, nós podemos ver na televisão o que eles fazem. E realmente só passa a ser parte deste grupo, um grupo muito pequeno, aqueles que realmente conseguem vencer todas as dificuldades do treinamento. Resistência é a chave da saúde deles. Vamos pensar um pouco sobre isso. A grande realidade é que quanto mais fácil seja a nossa vida, ou quanto menos temos que lutar por ela, menos nós estamos preparados e mais débeis nós somos. Não podemos esquecer, no entanto, que Deus usará algumas importantes situações para algumas tempestades em nosso viver, para checar, para testar a nossa resistência espiritual, o nosso relacionamento com Ele. Deus vai usar algumas tempestades para fortalecer o nosso caráter, para projetar o nosso futuro e para focar a nossa fé. Esse é o ponto central da nossa mensagem de hoje, uma mensagem que está dentro desse texto de Lucas capítulo 15. E eu gostaria, irmãos, que nós pudéssemos estar atentos para aquilo que Deus quer nos falar nessa manhã. O jovem cujo drama está descrito nesse texto de Lucas 15, ele deixou a sua casa e foi viver uma mentira. Ele estava agora seguindo uma ilusão. Ele chega para seu pai e ele exige uma herança antes do momento certo dele receber essa herança. Ele pede para o pai algo pelo qual ele ainda não estava preparado para administrar. Ele não tinha toda a experiência necessária para receber tudo aquilo que o pai ia lhe dar. Isso me faz lembrar de algo que ouvi há um tempo atrás, de que todas aquelas pessoas que de uma hora para outra recebem um prêmio da loteria muito alto, em pouco tempo elas estão na falência. Elas estão devendo mais do que deviam antes de receber toda aquela fortuna. O pai sabia que o filho ainda não estava preparado para administrar a sua herança, mas nós vamos ver que o pai permite que ele receba aquilo que ele havia requerido. E nós perguntamos por que o pai fez isso? Qual a razão do pai, sabendo que aquele filho não estava capacitado para administrar aquela herança, ele agora entrega ao filho algo tão precioso, algo de tanto valor, algo que custou tanto a esse pai construir? Eu creio que a razão pela qual o pai
permitiu que o filho pudesse ter tudo aquilo na sua mão. Foi para que ele pudesse passar o que tinha que passar, e assim ele pudesse aprender a sua própria lição, aprender a lição por si mesmo, a mesma lição que ele rejeitou aprender de uma forma diferente, de uma forma amorosa. E aí eu me lembro que a minha mãe sempre dizia: quem não aprende em casa, aprende na rua. E olha, aprender na rua não é fácil. Eu aprendi algumas lições na rua, e eu me lembro muito bem como elas são dolorosas. Às vezes, porém, Deus vai nos dar o que nós pedimos, porque Ele sabe que essa é a única forma de nos educar e de deixar que nós passemos pelaquela experiência que nós temos que passar, já que nós nos negamos a aprender de outra forma. Deus muitas vezes deixa que nós tenhamos relacionamentos que vão arrebentar o nosso coração. Muitas vezes nós queremos e não esperamos pela resposta de Deus, e nós começamos a nos envolver em alguns relacionamentos, e não muito tempo depois nós vamos ver que aqueles relacionamentos despedaçam, destroem a nossa alegria, a nossa felicidade tão almejada. Deus deixa que nós tenhamos a casa que Ele sabe que nós não vamos ter a disciplina financeira para cobrir os gastos dessa casa. Eu quero uma casa de 4 quartos, eu quero uma casa com piscina, eu quero uma casa com isso, com aquilo, aquilo outro. E nós nos lançamos de todas as maneiras, buscamos todas as formas, e de repente nós nos vemos dentro de uma casa que nós não sabemos como fazer para pagar a dívida que nós assumimos. E aí já não temos mais tempo para cuidar dos nossos filhos, já não temos mais tempo para as nossas férias, as nossas viagens. Deus deixa que você tenha aquele trabalho pelo qual você não quer lutar para mantê-lo. Ser um empresário não é fácil. Ser dono do seu próprio trabalho custa, e custa muito. Não só dinheiro, mas tempo. Mas às vezes nós olhamos as pessoas que são proprietárias e nós dizemos assim: não, eu vou ser o meu proprietário. Olha, irmãos, eu creio que Deus, Ele quer que nós sejamos sempre não empregados, mas ou proprietários ou sócios daqueles que são proprietários. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que contar primeiro antes de fazer, não é verdade? Deus deixa que você entre naquele negócio para o qual você não está preparado ou não tem muitas vezes habilidade para exercer. Por que Deus faz isso? Porque a intenção de Deus, muitas vezes, ou sempre, é trabalhar em mim e em você. É trabalhar em nós. Deus tem mais interesse no nosso desenvolvimento do que em nos agradar, em construir o nosso caráter, ao invés de criar para nós uma zona de conforto. Deus sabe que nada nos fará mais crescer do que as nossas quedas, do que a dor. E eu creio que muitos de nós aqui podem testificar disso, não é verdade? Quando nós caímos e sentimos aquela dor terrível, e então nós nos lembramos dos preceitos de Deus, do amor de Deus, nós podemos ver a mão de Deus sobre nós, e isso nos faz novas criaturas, nos cria novos ânimos, nos chega mais perto de Deus, aquilo que nós falamos aqui no domingo passado. Deus nos permite que as coisas venham sobre nós, porque Ele quer que nós nos lembremos dEle, que nós nos acheguemos a Ele, que nós seguremos na sua mão. Você pode testificar que Deus ama o suficiente para Deus o ama o suficiente para o permitir cair? Quando nós caímos, nós aprendemos que nem tudo que reluz é prata, que nem tudo que brilha é ouro,
que nem todos aqueles que sorriem para você ou convidam para um churrasco são os seus amigos, que nem sempre um adeus significa que tudo acabou, que o que é bom para um nem sempre é bom para o outro, que beleza é tão superficial como a pele, que Deus nos deixa cair para que nós possamos nos levantar e aprender a esperar. O jovem desse texto imediatamente agarrou a sua herança e ele se foi. Ele deixou a casa do pai, ele deixou todo o conforto que ele possuía ali naquele lugar, naquela família. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar distante. E tudo ia muito bem com aquele jovem, até que o dinheiro acabou. Parece que essa é uma novela que se repete a cada dia na vida da humanidade. Deixa eu dizer algo para você. E eu creio que muitos de nós sabem disso de uma forma muito forte. Quando o dinheiro falta, nossos amigos se vão, ou muito deles. Quando você tem dinheiro, você tem amigo e muitos amigos. Mas cuidado, porque quando o seu dinheiro acabar, tudo ia muito bem, até que a fome chegou na vida desse jovem. E esse é o ponto que eu gostaria que você observasse. Foram os problemas que levaram esse jovem a refletir. Foi a fome que o tirou de onde ele estava e o levou a chegar a algum lugar. E a um lugar que ele jamais chegaria se ele tivesse contado as consequências. Ele jamais chegaria a esse momento de transição por si só. Foi o problema que fez a esse jovem um grande favor. E é por isso que esse é o título dessa mensagem. Foi a fome que o fez enfocar em algo que ele nunca enfocaria em nenhuma situação diferente. E talvez alguém aqui esteja passando por problemas e dificuldades. Todos nós passamos, não é verdade? Eu me lembro que no nosso culto de oração dessa semana, a Vera estava pedindo por um grande problema que ela estava passando. Ela perdeu o green card e ela vai viajar. Talvez problemas e dificuldades sejam parte do nosso momento, porque até pouco tempo tudo ia muito bem. E eu citei o nome da Vera, com a permissão dela, vou falar do problema, porque para Vera, se não fosse ela descobrir agora esse problema, talvez ela não pudesse viajar no dia marcado, porque ela ia descobrir em cima da hora e não poderia fazer tudo. Talvez por alguma razão nós estejamos atravessando problemas porque a nossa família está agindo diferente conosco. Os amigos talvez já não se importam tanto conosco como importavam antes. As finanças já estão sendo muito limitadas. O nosso futuro não parece muito claro diante de nós. Eu não sei se há alguém aqui ou alguém que vai ouvir essa mensagem que esteja em uma situação parecida. Mas se há, eu gostaria de sugerir algo a você. Eu gostaria de sugerir para você que Deus nos permite passar por horas difíceis, por momentos estranhos,
Mas eu gostaria que nós soubéssemos que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus não nos deixará sucumbir. Ele não nos deixará caídos. Mas há uma coisa: Deus espera que nós aprendamos a lição. Deus espera que nós aprendamos uma lição em todas as nossas caídas. E essa foi a situação do jovem nesse texto e de muitos de nós nos dias de hoje. Problemas em nossas vidas, problema na vida do cristão, problema na vida daquele que tem a Jesus como Senhor e que permite a atuação do seu Santo Espírito na sua vida, podem ser um favor. Deixe-me fazer uma pergunta: o que o problema fez a esse jovem? Na vida desse jovem, o que o problema tem feito ou está fazendo na sua vida? O primeiro ponto, a fome mostrou para o jovem a realidade da consequência. Até esse momento, esse jovem vivia uma mentira, mas ele não pôde esquecer o passado. Ele estava vivendo uma mentira, mas ele não podia entender o que estava passando. Ele nada percebeu até que as coisas começaram a ficar negras para ele. Até esse ponto, ele se convencia, ele tinha na sua mente que ele podia viver aquela mentira, aquela situação, aquele momento sem problemas. Mas, meus irmãos, sempre haverá consequências nas nossas decisões, naquilo que nós fazemos. Muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, Ele permite que nós nos afastemos. E Deus vai dizer para nós: está bem, tudo bem, eu vou deixar que você se afaste dos meus preceitos, que você se afaste de mim, para que você possa sentir falta do meu amor, para que você possa sentir falta da minha graça. Olha o que aconteceu a esse jovem. Ele se meteu em tudo que era mal. Se fosse nos nossos dias, nós poderíamos dizer que ele estaria nos clubes, nas boates, talvez nas casas de strip, né? Essas coisas que eles fazem por aí. Ainda bem que eu não sei muito bem, né? Striptease, dança, boate, jogos de azar, pornografia, internet, cassinos. Talvez algumas pessoas possam saber do que eu estou falando. E tudo parecia para esse jovem algo maravilhoso, tudo parecia algo muito bom. O pecado muitas vezes se apresenta de forma maravilhosa diante de nós. Mas o grande problema é que nós vamos ver que esse jovem administrava ou estava administrando mal a sua herança. Ele não estava, ou ele não soube valorizar a bênção que ele tinha. Ele estava muito confortável, mas nós vamos ver que ele estava vivendo abaixo daquilo que era a sua chamada, abaixo daquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida. E eu creio que essa deve ser a mensagem de hoje. Eu creio que essa mensagem de hoje é para alguns que estão vivendo muito confortáveis, vivendo em um contexto, no entanto, abaixo daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Ele não nos formou e nos lançou no mundo para que nós vivêssemos de qualquer maneira. Ele tem um plano para cada um de nós. E deixa eu dizer algo a você, principalmente a você que é cristão. Você tem demasiado talento para viver
dessa maneira. Você é muito abençoado para aceitar fazer o que muitas vezes você está fazendo. Você é muito ungido para estar longe daquilo que Deus quer que você faça. Meu irmão, se você se sentir em algum momento um perdedor, tem uma sacudidela em você. Um escritor disse que o pecado sempre leva você muito mais longe do que você quer ir, retém você mais tempo do que você quer ficar e custa mais do que você quer pagar. Esse jovem começou a andar com pessoas que não tinham o seu mesmo valor, mas nós vamos ver que o problema chegou e nós vamos ver que um dia ele meteu a mão no bolso e ele já não tinha mais um centavo. O seu cartão de crédito já não funcionava, a sua conta bancária estava zerada, ele havia desperdiçado toda a sua herança e a Bíblia diz que tudo foi gasto, tudo. O texto diz que então ele começou a passar necessidades, e a fome, nós vamos ver que introduz esse jovem à realidade da consequência. Alguém aqui já experimentou alguma consequência de algo errado que você fez? Ele descobriu que a vida que ele escolheu não era tão desejável como ele pensava, não era tão interessante como ele esperava. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Depois que você vê algo pornográfico, depois que você fica bêbado, depois que você passa uma noite em uma casa, em uma boate, depois que você fica drogado, depois que você dorme uma noite na sua cama com outra pessoa e quando você acorda de manhã você não sabe quem é, depois de uma aventura e outra, depois que você perde todo o seu dinheiro e o seu respeito, você cai na realidade de que as pessoas, o apartamento, as festas, tudo que pode passar ou que pode parecer diferente, mas em suas raízes você vai ver que é tudo igual. O texto diz que depois que ele gastou tudo o que tinha, veio uma grande depressão, veio uma grande tempestade sobre ele. Então ele começou a viver com muito pouco, e depois ele começou a viver com nada, e tudo por não ter querido esperar e aprender a ter disciplina em administrar tudo aquilo que ele possuía. E eu gostaria de saber, nesse momento, quantos de nós, honestamente, podemos concluir que nós já perdemos muitas coisas que Deus colocou diante de nós, porque nós fomos indisciplinados e nós fomos impacientes. Eu, quando olho para a minha vida, eu posso ver muitas coisas. Eu estou falando de desperdiçar oportunidades, bênçãos, de não fazer um trabalho bem feito, não ser um bom trabalhador, de não ter relacionamentos saudáveis, de desperdiçar o dinheiro nas nossas finanças que Deus nos dá, e tudo por não poder estar preparados para administrar aquilo que Deus nos tem dado. No entanto, muitos de nós já podemos olhar e podemos pensar em tudo isso e fazer uma coisa: nós podemos agradecer a Deus. Mesmo que nós tenhamos feito tudo isso, nós podemos agradecer a Deus e nós podemos dizer obrigado, Senhor, porque Deus tem dado sempre a cada um de nós mais uma oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Diga comigo: Deus é um Deus de oportunidades. Nós devemos dizer obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Temos desperdiçado oportunidades, bênçãos, milagres, trabalhos, relacionamentos.
Nós continuamos, no entanto, muitas vezes a lançar fora coisas que Deus tem nos dado, mas nós vamos ver que Deus continua outra e outra e outra vez nos dando a oportunidade. Veja que o problema deu a ele uma nova oportunidade, mostrando a ele a realidade da consequência. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem: as consequências. E o segundo ponto é que ele mostrou também a gravidade das escolhas. Mas eu não vou entrar na segunda parte dessa mensagem hoje. Eu vou voltar na semana que vem, no domingo que vem, para que nós possamos continuar esse tema. Mas antes de terminar essa mensagem de hoje, eu gostaria de dizer algo a vocês. Eu gostaria de dizer a vocês que Jesus, quando Ele subiu ao Gólgota e entregou a sua vida e derramou o seu sangue por mim e por você, Ele não estava fazendo outra coisa senão dando a cada um de nós uma nova oportunidade. E eu gostaria que você pudesse saber que a nossa oportunidade não está em um trabalho novo, a nossa oportunidade não está em um dinheiro a mais que nós podemos ganhar, em um trabalho extra, nessa ou naquela coisa que nós possamos colocar nas nossas mãos. A nossa nova oportunidade está em aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. E aceitar Jesus como Senhor em nossa vida não é apenas saber que Ele é Deus, não é saber que Ele existiu, não é saber que Ele veio a esse mundo, mas é permitir que Ele seja o nosso Senhor. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas Jesus disse: todo aquele que vier a mim deve negar-se a si mesmo e deve me seguir. E eu quero que você nessa manhã possa experimentar esse Jesus, porque problemas nós vamos ter todos os dias, dificuldades nós vamos ter todos os dias, mas se nós estivermos seguros na mão de Cristo, na mão de Jesus, nós seremos mais do que vencedores. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Nós vamos ficar de pé nesse instante.